Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Salve mulherada de atitude, eu sou a Dandara Gissoni e a gente está começando mais um programa Atitude Feminina. Para você, mulher poderosa, que luta, que trabalha, que cuida dos filhos, que cuida da casa, mas para você também, homens, afinal de contas, nós precisamos dos homens nessa luta em defesa das mulheres e no combate à violência de gênero. Hoje estamos com uma convidada muito especial, que é a doutora Caroline Ravelo. Isso, Caroline Ravelo. Caroline. Doutora Caroline, que é advogada, é uma pessoa extremamente competente, na qual eu tenho muito carinho por ela, pela família dela. E que honra, doutora, ter a senhora comigo. Muito obrigada. Eu sei que o tempo é corrido, eu sei das suas dificuldades, das fragilidades, mas a senhora, na hora que eu chamei, falou, não, bora, vamos? Eu que agradeço. Muito obrigada. Doutora, e eu queria que a senhora contasse pra gente um pouco da sua trajetória, né? Porque além de advogada, você também faz parte da Comissão de Violência Doméstica da OAB, né, de Defesa das Mulheres também, e também da Comissão de Pessoa com Deficiência da OAB. Então eu queria que a senhora falasse aqui pra gente um pouco da sua trajetória, o que motivou você a escolher a advocacia? Na verdade, o que me motivou foi tentar me reencontrar. Porque desde que eu tinha 5 aninhos, eu tinha decidido que eu ia ser médica. Então, depois que eu sofri o acidente, a medicina na área que eu queria não era mais uma possibilidade, por conta das minhas limitações físicas, né, por causa da minha deficiência. Então, eu comecei a procurar áreas que eu me identificasse. E todo mundo me falava, faz direito, você tem um dom nato, você já é uma advogada, você fala como advogada, você tem um conhecimento mesmo sem ter estudado. Porque os outros me perguntavam e eu já sabia mesmo sem saber que sabia. Então, aí eu comecei a pesquisar sobre a área e me identifiquei bastante. Falei, eu acho que eu vou fazer isso. E aí, quando eu comecei, eu me apaixonei completamente pelo direito. A senhora sofreu um acidente? A senhora tinha quantos anos quando isso aconteceu? Tinha 16 anos. 16 anos. Eu sofri um acidente de carro e tive uma lesão medular. E aí eu tive uma fratura na quinta vértebra do pescoço. Uhum. E aí, em decorrência do acidente, ocorreram uma série de coisas, né? Me deu... bastante coisa. 5 paradas cardiorrespiratórias, um edema cerebral, uma hemorragia no intestino, um trauma no pâncreas. E fora a lesão medular, né? Que eu fiquei completamente paralisada. Do pescoço para baixo. Menina, com 16 anos. E voltei a ser um bebê. Então, aí eu tive que passar por todo o período de reabilitação, né, aceitação, porque, né, no começo você não aceita. Claro, adolescente. No auge da mano. adolescência. Tinha acabado de completar 16 anos, então foi difícil no começo, mas com muita fisioterapia, com muita terapia. Sim, tem a questão psicológica, emocional que envolve tudo isso, né? Sim. E depois de um certo período, a vida foi voltando. Eu voltei para a escola, terminei o ensino médio. Estava na metade do ensino médio na época. E aí, posteriormente, eu porque quis tirar a minha CNH. Tirei a minha CNH. Aí depois veio a faculdade. Falei, não, eu quero fazer alguma faculdade. E aí eu me encontrei no direito. Uhum. Daí eu terminei a faculdade, que também foi uma luta, porque eu estudava em São José. Então eu tinha que ir de ônibus no período da manhã. Eu acordava às 5 horas da manhã, pegava 4 ônibus, 2 para ir e 4 para voltar. E foi assim durante o período, daí pegamos a pandemia, estudei o resto da faculdade em casa. Logo que terminei, já fiz a OAB e consegui passar.
Que história, hein, doutora? E, doutora, isso que aconteceu, a senhora falou que quando você era criança você queria ser médica, né? Aí aconteceu esse acidente, infelizmente, que mudou um pouco a rota das coisas. E aí você foi motivada a buscar o direito ali, no sentido não só pelo seu conhecimento, né, mas também de buscar justiça por outras pessoas, de buscar fazer o certo por outras pessoas, corrigir reparações por outras pessoas. Sim, isso acontecia, como eu disse, né? As pessoas falavam, você tem um dom nato. Justamente por isso, coisas aconteciam comigo, que eu adquiria conhecimento sobre aquilo, porque eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Então, tudo que acontece, que me cria uma curiosidade, eu vou buscar saber tudo sobre aquilo. Então, questões de família, INSS, tudo que acontecia no meu redor, eu acabava pesquisando, aprendendo, tanto que eu tive muita facilidade na faculdade, porque muita coisa eu já tinha o conhecimento, sabe, de forma indireta, mas eu já sabia. E a senhora hoje é uma mulher cadeirante, é uma mulher advogada, e a gente vê mesmo com esses percalços, né, com toda essa fragilidade, as vulnerabilidades que a senhora sofreu aí ao longo do tempo, deste período, você é uma mulher empoderada, bonita, que motiva outras mulheres, inclusive. A gente tenta. Ah, não diga isso. Eu já te falei várias vezes que você é inspiradora. Inclusive, a sua mãe é inspiradora. Quero mandar um beijo para a Cris, essa mulher maravilhosa, e já convidar a Cris para participar do programa, né? Porque eu acho que a Cris, a gente fala muito de mulheres, né? O nosso programa é voltado para as mulheres. E todas as mulheres advogadas, as mulheres médicas, as mulheres delegadas, as mulheres donas de casa, as mulheres mães. Porque da mesma forma que não foi fácil para você, para sua mãe também deve ter sido muito difícil. Com certeza. Minha mãe foi o meu alicerce. Na verdade, para uma pessoa com deficiência, o importante é o alicerce da família. A rede de apoio. A rede de apoio, porque sem a minha mãe, ela que me levou para a escola. Ela me levou para fazer as aulas da autoescola, para tirar a CNH. Ela estava lá torcendo para eu passar na prova. Ela me levou um período para a faculdade. Ela me levava todo santo dia, ficava lá na faculdade comigo. Parou a vida. Parou. Para eu poder conseguir alcançar o meu sonho. De ter uma profissão, de conseguir alcançar os meus objetivos, né? E aí, como eu falei, eu acabei me apaixonando. Fazendo a faculdade, eu fui me apaixonando cada vez mais. A maioria dos professores falava, passou do primeiro semestre, a maioria desiste. Então, e eu não desisti, eu só gostei cada vez mais e mais. O Brasil hoje, né, inclusive eu já comentei aqui, eu dou aula, né, no curso de pós-graduação da Faculdade Unise, né, de Diversidade e Inclusão. E, como uma eterna estudante, a gente sabe que as leis brasileiras voltadas à pessoa com deficiência, ela é muito avançada, a lei em papel, a lei em teoria. Mas quando a gente vai falar de execução, das barreiras, né, que envolve ali a vivência digna da pessoa com deficiência, desde o mercado de trabalho, escola, viver em sociedade, tirar um lazer, a gente sabe que a lei, por mais linda e longa, extensa que seja, ela ainda não é 100% executada no nosso país. Com toda certeza. Experiência minha, vou me usar como exemplo. Quando eu saí da faculdade, eu era bacharel em Direito, não tinha ainda tirado a OAB. Falei, vou procurar um trabalho. Foi extremamente difícil conseguir me incluir no mercado de trabalho, mas eu consegui um emprego num escritório gigantesco de São Paulo, não vou citar nomes. Porém, assim que eu saí da faculdade, eu fiz a prova da OAB e passei. E eu estava já nesse escritório. A minha intenção era subir de cargo dentro do escritório. Eu estava no cargo de auxiliar administrativo e, por consequência, claro, né, passei na OAB, sou advogada, vão me dar um cargo de advogada. Só que daí nesse escritório tem como se fosse um grupo de pessoas com deficiência, que são funcionários que foram contratados pela cota. Conversando com eles, fazem reuniões, né? Numa dessas reuniões, eu perguntei, tá, mas e promoções, né? Costumam fazer promoções? Pessoas que estavam lá 6, 7 anos. PCDs.
advogados num cargo de auxiliar administrativo. Não. Aí eu falei, então... Então, eles querem PCD para cumprir cota, muitas vezes, Exatamente. né? Para cumprir a cota, para diminuir imposto, né? E não para fazer a verdadeira inclusão. Por que não uma PCD advogada? Por que não uma PCD chefe? Por que não? Exatamente. Eles só queriam cota. Só queriam cota. Só Muito cumprir triste. cota. Desprezível, doutora. E aí eu saí do escritório, por óbvio, e abri o meu próprio. Por isso que eu falei, você é empoderada e inspira tantas outras pessoas. Ah, mas isso é uma construção, né? A gente vai aprendendo, crescendo. E você vive um luto também, né? Poxa vida, eu me preparei. Eu sou tão advogada quanto aquela pessoa que está lá há 20 anos. Ou quanto aquela pessoa que está entrando agora. Peraí. Sim. Só porque eu estou numa cadeira de rodas me limita fisicamente. Mas Exatamente. não meu profissionalismo, não a pessoa que eu sou. Não, no caso ali, eu era muito mais capacitada que muitos outros que foram Certeza promovidos, porque eu ensinava eles. Então, era meio que uma escolha óbvia, né? Mas, enfim, eu resolvi. Mas Eles que perderam. o bom é que o luto, por conta da minha vivência, ele dura muito pouco. Então, eu já sofri muito, muito preconceito. Sabe? Então, aí você aprende a lidar com o preconceito das outras pessoas sem que isso te atinja. Porque isso diz mais sobre eles e não sobre você. Sim. Então, eu só... Cada um com sua consciência e eu não vou me deixar afetar porque os outros fazem. Eu aprendi a me blindar desse jeito. Doutora, qual que é a sua área de atuação hoje na advocacia, sua principal área? A principal área é família e trabalhista. É nos casos que eu mais atuo. E tá ali, as duas estão meio que variadas. E no seu escritório, quais são os principais problemas que vão chegando aí nessas áreas? Família é bastante divórcio, pensão, e guarda, visitas, ou de praxe, né? Na área trabalhista, muitos trabalhadores que não sabem que têm direito de sair da empresa recebendo seus direitos por estarem passando por algum assédio dentro do trabalho ou por não ter o seu contrato de trabalho cumprido, né? Eles não sabem que tem direito à rescisão indireta. A maioria dos meus processos são sobre rescisão indireta e dano moral. Doutora, fala pra gente sobre rescisão indireta, porque assim, muito trabalhador não tem noção da rescisão indireta e fica lá eternamente refém deste trabalho, porque não quer ser demitido, não quer sair com uma mão na frente e outra atrás, o patrão não quer negociar. Sim. Né? E a rescisão indireta, ela vem, da mesma forma que o patrão pode demitir, você também pode falar, opa, peraí. Exatamente, você pode Explica demitir. pra gente o que é rescisão indireta, doutora. Em palavras leigas, é demitir o seu patrão. Eu ia falar isso, mas queria que ela falasse. Bora demitir o patrão. Em palavras leigas, para as pessoas entenderem, né, para a gente falar de uma forma mais clara, é basicamente isso. Demitir o seu patrão por ele não estar cumprindo o dever dele. Então, assim, a maioria dos empregados, eles acabam pedindo demissão, perdendo parte dos seus direitos, para não precisar mais passar por aquela situação de ter o seu salário atrasado, seu FGTS não depositado, ou está sofrendo perseguição no trabalho. Uma série de coisas podem levar à rescisão indireta, né? Mas a não cumprimento do contrato de trabalho é o que mais aparece, né? E o assédio moral. Assédio moral. Muito. E perseguição ou então isolamento do funcionário. Eles tiram completamente a função do funcionário e deixam ele lá sem fazer nada. Já passei por isso. E acontece muito. Então, eles acabam pedindo demissão, perdendo parte dos direitos, sendo que podem demitir o patrão e receber todas as verbas, inclusive uma indenização por dano moral. Inclusive, doutora, eu estou lembrando que quando eu passei por essa situação, num passado recente, né, que me isolava, não deixava trabalhar na minha área de atuação, sou servidora pública, sou assistente social, né, me deixaram numa sala isolada por mais de 40 dias, sem fazer nada, sentada, sem atender ninguém. Aí eu fiz duas coisas. Primeiro, denunciei no Ministério Público. Eu estava lá recebendo para não fazer nada, enquanto
o povo lá fora precisando de atendimento. Segundo, eu peguei um vade-mecum e comecei a estudar para a OAB. Que eu já era formada em Direito, eu já era bacharel, mas eu não tinha interesse na advocacia, né? Mas eu fiz a faculdade de Direito para complementar a minha profissão que eu já tinha, que era ser assistente social. Aí, como eu não tinha o que fazer, digamos assim, eu posso falar bem isso, eu estava com tempo. Dentro lá de uma sala fechada, sem ter o que fazer, eu tinha que bater ponto. O que eu fiz? Eu peguei o vade-mecum. Comecei a estudar. Aí eu passei de primeira. Aliás, de segunda, segunda. Que eu errei o título da peça. Foi lindo, mas eu errei o título da peça. Então, naquele período de 40 dias, foi o período que eu me preparei para estudar, passar. Então, assim, né, eu usei daquele tempo ali de assédio, de isolamento, de perseguição, e a minha vontade era sair gritando. Mas, como eu tinha que ficar 6 horas por dia lá na salinha, eu peguei. Então, no caso de um seletista, ele pode mandar o patrão embora. Pode mandar o patrão embora. E se livrar de uma vez por todas do tormento. Porque é difícil você ficar num ambiente hostil. É tóxico, é horrível, doutora, é horrível. É muito difícil. Só quem passa... Vai lá, recebe. O importante é o salário no final do mês. Gente, não. É doentio. É doentio, acaba com o emocional, com o psicológico, sabe? É doentio. Porque você vai no banheiro, você vai tomar um café, você vai imprimir alguma coisa. E o inverso também acontece. Ele sobrecarrega o empregado. E ele trabalha, não tem direito a ir ao banheiro, não tem direito a comer. Eles agem como se o empregado fosse uma máquina de trabalho. Então, isso também leva à rescisão indireta. Doutora, e em relação às pessoas com deficiência e os direitos trabalhistas, o que a senhora acha que merece mais atenção por parte dos empregadores, mas também por parte dos trabalhadores? Então, o que eu noto é que muitas pessoas com deficiência, elas evitam o mercado de trabalho pelo preconceito, pela falta de acessibilidade, pela falta de oportunidade, porque a maioria das empresas, não estou dizendo que são todas, lógico que tem as suas exceções, mas elas evitam. Quanto menor a deficiência, melhor para eles. Então, eles escolhem o funcionário pela deficiência que ele tem. Se tiver uma pessoa numa cadeira de roda e uma pessoa sem o dedo mindinho, eles vão pegar o seu dedo mindinho. Porque eles têm que cumprir cota. Exatamente. E deficiência é deficiência. Exatamente. Quanto pior a sua deficiência, mais difícil é você ingressar no mercado de trabalho. Não importa a sua capacidade intelectual para executar aquela função. Não importa a sua capacidade intelectual, não importa a sua formação, não importa quantos cursos você tenha, não importa o quão inteligente você tenha. Infelizmente, no mercado de trabalho, a sua deficiência te define. Ou seja, inclusão, então, é para inglês ver, é para cumprir cota. Sim. Né? E para mostrar que, como eu sou legal, eu dou oportunidade. E para aquela pessoa que, de fato, né, tem uma deficiência que limita um pouco mais o sentido físico, mas não no sentido da execução, da elaboração do trabalho. Eles, que pena, não sei o que. Sim. A maioria do que chega a mim também, que eu já peguei, né, casos de pessoas com deficiências no mercado de trabalho, é sobre discriminação, comparação entre deficiências. Porque a deficiência de fulano não impede ele de fazer isso, por que a sua impede? Acontece. Não, doutora, eu acho que assim, o que mais me incomoda quando eu vou falar de acessibilidade, inclusão, é em relação às barreiras comportamentais, as barreiras atitudinais. A gente sabe que a rua vai estar buraco, que a calçada não vai estar alta, que o elevador vai estar quebrado, coisas que a gente não pode normalizar, mas que assim, tá lá. Agora, a barreira atitudinal, que é a atitude das pessoas, é o respeito com as pessoas. Poxa, você está com a sua mãe, eu vou te encontrar na rua, eu vou cumprimentar só a sua mãe? Oi, doutora, como vai? Ou então eu vou te oferecer um doce, eu oferecer para sua mãe e não oferecer para você. Eu vejo que acontece muito com pessoas com deficiência, que as pessoas ofertam, vão conversar, vão se dirigir para falar sobre ela, mas fala com a mãe, com o pai, com o cuidador. E eu já vi situações, poxa, eu tô aqui, eu que decido se eu quero comer ou não. Exatamente, inclusive perguntas sobre mim. Mas ela tá bem? Pergunta, você está bem, doutora, né? Exato. Aí perguntam para sua mãe. Pergunto para minha mãe. Não, é o que eu falo, as barreiras para quem estiver comigo, né? Eu acho que assim, é o que mais me irrita. Poxa, pergunta para ela.
Oferece para ela. Fala com ela. Não é para achar ela lindinha, não é para ficar com dó. Pelo contrário, é uma cidadã sujeita de direitos, pagadora de impostos, né, que tem que ser tratada com todo respeito como qualquer outro cidadão. Então, eu acredito que seja isso. É a barreira mesmo que impede. Muitas pessoas com deficiência preferem ficar recebendo um benefício do BPC Loas do que ir trabalhar e receber menos ainda, porque com os descontos você acaba recebendo menos. Então, é a falta de oportunidade. Eu já conheço pessoas que são pós-graduadas que não conseguiram um emprego com salário mínimo. E não porque não têm capacidade, porque elas são pós-graduadas, elas têm o conhecimento, mas porque não têm a oportunidade. Porque acho que as pessoas elas têm que entender que a deficiência ela não é limitante, é o ambiente que é. Eu, por exemplo, se eu fosse olhar para mim, eu sou tetraplégica. Então, sim, é óbvio que eu tenho uma limitação muito alta. Porém, adaptado, eu consigo fazer qualquer coisa, inclusive dirigir. Sim. Entendeu? O carro, para mim, não é comum, ele é adaptado. Ele tem que ter lá todas as adaptações que o médico do trabalho, que o médico do Detran determinou, mas daquela forma eu consigo dirigir. Assim também é no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, em qualquer ambiente que uma pessoa com deficiência for inserida. Basta ela estar adaptada. Eu percebo, doutora, também que aquelas pessoas com deficiência, né, que nasceram com deficiência, né, as crianças com deficiência, que são lá estimuladas, motivadas, desde cedo, na qual investe ali no tratamento, na terapia, na inclusão, elas estão mais preparadas, muitas vezes, para estar no mercado de trabalho, para ali o convívio respeitoso em sociedade, do que aquelas pessoas que não tiveram esse investimento, digamos assim, seja da família, seja de política pública. Eu percebo muito isso quando eu vou ver ali situações. Aí por isso que eu falo, o dia das pessoas não tem 24 horas iguais. Não. As terapias elas são extremamente importantes, tanto para o físico, quanto para a preparação para o dia a dia, quanto para o psicológico. Porque além de você ter que lidar com as pessoas, com o preconceito das pessoas, né, porque elas olham a deficiência e falam, não consegue, não dá. Mas você fazendo as terapias, você aprende, né? No começo, quando eu comecei a fazer as terapias lá, quando eu sofri o acidente, eu adoro me maquiar. Maravilhosa, gente. Dá um close, por favor, dá um close nessa mulher. Isso é óbvio, eu adoro me maquiar. E a primeira coisa que eu falei para minha terapeuta ocupacional foi, eu quero me maquiar. E aí ela fez uma porção de adaptação e eu realmente consegui Você mesmo se maquia? Consegui me maquiar. Aí, conforme eu fui fazendo as terapias, eu fui melhorando. Eu acabei largando as adaptações e conseguindo usar minha própria mão, sem as adaptações. Então, hoje eu consigo me maquiar, né? Eu me adaptei, na verdade, tá? Que, né, minhas mãos são meio paralisadas. Eu dou um jeito de colocar o pincel enganchado aqui nos dedos e uso ele assim. Você mesmo vai e faz, do Sim, seu jeito. Eu me adapto. Dá para fazer várias coisas de formas diferentes. É super possível, basta você tentar e tentar. Mas também não dá para romantizar, como você falou. Você teve uma terapeuta ocupacional que te orientou, você teve um profissional que teve paciência, vamos tentar de novo, vem cá, vamos tentar de novo. Você teve paciência, sua família toda, porque é um luto. E não é uma receitinha de bolo. Demora muito tempo. Eu demorei uns 4 anos para conseguir me maquiar. Então não é rapidinho. É demorado, né? É passinho de formiguinha mesmo. Você vai fazendo, errando, mas você consegue. Uma hora você consegue. E doutora, hoje em dia, como é que você está enxergando esse espaço para as mulheres na advocacia hoje? Porque se a gente for olhar há 30, 40 anos atrás, era uma profissão de homens brancos, homens herdeiros, que faziam a faculdade, que tinham oportunidade, que estudavam fora. Hoje não mais, hoje as mulheres são maioria já no quadro da OAB, né? Sim, eu acredito que a gente está conquistando o nosso espaço. Ainda não chegamos lá, né? Mas eu acredito que a gente está realmente ocupando o espaço que merecemos.
porque temos tanta capacidade contra os homens para fazer qualquer coisa. Então, eu acredito que a gente está ganhando espaço, mas ainda precisamos melhorar algumas coisas. Doutora, com o avanço da tecnologia, facilitou muito o nosso trabalho na advocacia, porque hoje muita coisa é online, né? Eu lembro que meu avô é advogado tributário, e eu lembro, nossa, direto ele tinha que ir para Brasília, e tinha que ir para João Pessoa, e tinha que acontecer aonde, né? Porque tinha que protocolar com o juiz, e eu via a vida ali do meu avô. Hoje a gente não, a gente faz aqui, quero despachar, tal, facilitou muito a nossa vida. Principalmente, né, das pessoas com deficiência, dos advogados que possuem deficiência. Eu imagino o quanto isso, o avanço da tecnologia, facilitou, né, a inclusão para você poder trabalhar da sua casa, do seu escritório, você despacha com o juiz, você peticiona, você faz isso. Inclusive, a gente tem uma petição para fazer daqui a pouco, ali que a gente tem que pôr. Coisas assim que, sabe? Aí eu questiono. Eventualmente, a gente acaba tendo que ir para o judiciário. Igual ontem, eu tive uma audiência em Taubaté, uma coisa de 10 minutos, que poderia ter sido online, mas foi marcada presencial. Né? No seu caso, como é que está o acesso ao judiciário para você fazer o seu trabalho hoje em cima de uma cadeira de rodas? Então, isso é uma questão. Quando eu saí da faculdade, minha intenção era para ir para a área penal. Olha. Só que uma professora me falou, olha, de verdade, não é um ambiente para você. Isso, uma professora que me falou. Ela falou, os locais não são acessíveis, é tudo muito pequeno, para entrar é uma burocracia, para você vai ser mais difícil. E eu tentei, não fui pela palavra dela. Eu, de fato, tentei ir para a área criminal, mas não deu justamente por causa da falta de acessibilidade na área criminal. Sim, no presídio, por exemplo, você vai falar com o seu Não cliente. tem a menor condição de entrar condição. no presídio. Entendeu? Inclusive, há um tempo atrás, eu tive que ir a um presídio, né, para visitar um cliente, e tiveram que fazer uma manobra para eu poder entrar, porque a área onde faziam as consultas com os presos era uma área muito interna e teria que passar por... Não teria como eu entrar com a minha cadeira. Então, eles acabaram deslocando o preso para uma área de entrada para eu poder falar com ele. Viram? Você tem que trabalhar, tem que exercer a advocacia. É, mas eles deram o Estado que dele. tem que te dar as condições para isso. A partir do momento que você está no ambiente do Estado, o Estado que dá as condições. Eu vou entrar e eu vou falar com o meu cliente. Sim, aí eles deram um jeito lá, conversei, um monte de policiais em volta, né, para segurança, mas enfim. Então, eu não fui para a área criminal por conta disso. Minha paixão era a área trabalhista. Então, eu acabei migrando para a área trabalhista, a área de família meio que me adotou. Eu também, eu não sou chega, mas me adotou também, acaba que vem. Então, veio muitos e não para de vir, então eu só aceitei. Porque daí eu aprendi a gostar também, sabe? Porque eu vejo que a maioria das pessoas, a maioria das minhas clientes são mulheres, na área de família. Então, elas estão em união estáveis, os maridos, companheiros, largam elas e falam, você não tem direito a nada. E elas saem sem nada, uma mão na frente e outra atrás. E adquirir os direitos delas quando sai a sentença, inclusive recentemente saiu uma, onde a minha cliente ela foi presa em cárcere privado durante 10 anos pelo ex-marido, né? E conseguimos todos os direitos dela. Que conselho a senhora dá hoje para as mulheres que de repente estão vivendo essa situação, né, que querem se divorciar, querem se separar, querem romper essa união estável, mas tem essa insegurança, porque infelizmente existe um mito. A mulher para a vida dela, cuida da casa, cuida do lar, cuida do filho, aí o cara simplesmente não quer mais falar, você não vai ter direito a nada porque você não é casada. Então, existe um mito na cabeça dessa mulher que se ela sair, ela vai perder tudo. Então, tem uma dependência emocional, tem uma dependência financeira, para onde que eu vou agora depois de 20 anos junto com esse cara? Exatamente. Mas hoje em dia, existem muitos programas com auxílio, inclusive para quem quer deixar o lar, né? E você pode pedir na justiça o reconhecimento, a dissolução da união estável com a divisão de todos os bens
adquirido na constância da união. Então, o mais importante é não se deixar psicologicamente afetar pelo ex-companheiro, que ele com certeza vai querer que você não vá atrás dos direitos para conseguir o que é seu por direito. Então, a mulher que está em união estável, de repente, não está numa situação agradável, vive uma situação de violência, ou às vezes acabou, não deu certo, acabou o amor, acabou. Ela pode buscar recurso da justiça para poder ter ali seus direitos assegurados em caso de bens, em caso de pensão. Vai falar, ela não trabalhou, mas ela estava cuidando da casa, lavando sua roupa na hora que você estava lá trabalhando. Sim, inclusive tem alguns casos meus até que eu consegui uma pensão para ex-companheira, porque quando se demonstra que você era dependente financeira do seu parceiro durante a união, né, os tribunais já têm reconhecido que é de direito da mulher uma pensão por um período determinado para que ela se restabeleça. A senhora tem casos de sucesso assim. Graças a Deus. Opa, como é bom. E doutora, que conselho a senhora daria para as pessoas com deficiência que, assim como a senhora, querem construir uma carreira profissional, ocupar espaços de liderança? O conselho que eu dou é vá atrás. Eu comecei a fazer faculdade, eu não tinha recursos. Então, assim, eu não tenho dinheiro, eu também não tinha. Eu fui atrás de financiamento estudantil, fiz a faculdade pelo financiamento, consegui me formar, né, e, assim, procurar realmente as coisas que gosta de fazer, porque também não adianta você só querer uma carreira, você tem que fazer uma coisa que goste, né, porque numa situação comum já é difícil. Quando você tem uma deficiência, ainda as barreiras ficam piores, fica mais difícil, tudo fica mais difícil. Não dá para romantizar a deficiência também, né? Fica mais difícil, não vou mentir, mas é questão de você acreditar em você mesma, que você pode, mesmo sem ter recursos, mesmo sem tendo limitações, se você acreditar em você mesmo, é ter fé. Basicamente o lado isso. espiritual é importante também. É exatamente isso, tem que ter fé em você mesmo. Doutora, falando rapidamente da sua atuação na comissão, né, de defesa das mulheres hoje, né, da OAB, bem como também da Comissão de Pessoas com Deficiência da OAB de Caçapava. Então, a gente faz atendimentos, né, na Delegacia da Mulher para vítimas de violência doméstica, a gente presta todo o auxílio, faz a primeira triagem, né, vai atrás das medidas protetivas, encaminha para os fundos, para onde ela possa conseguir auxílios, tanto do CREA, do CRAS, para que ela possa se reestruturar e sair daquele ambiente tóxico que adoece, para que ela possa recomeçar. Então, a gente faz todo esse trabalho, né, toda a comissão, uma comissão bem grande, muitas advogadas, e aí a gente faz esse acompanhamento mesmo, né? A maioria volta depois, né? Caso precise de mais algum auxílio, alguma indicação, a gente também faz aquela primeira triagem para caso ela já queira dar entrada no divórcio, a gente também já encaminha para a Defensoria Pública, já faz todo esse trabalho, um trabalho social mesmo. Muito bom mesmo. Olha, para a gente encerrar, qual a mensagem que a senhora gostaria de deixar sobre inclusão, respeito às diferenças e o acesso à justiça? Nossa, essa pergunta é difícil. Faz de novo. Inclusão, respeito às diferenças e acesso à justiça. Tá, inclusão é atitudes, né? Essa é a inclusão que merece mais atenção, tanto na estrutural, mas a atitude eu acho que é a que limita mais a pessoa com deficiência. Certo. Então, quando você muda a cabeça do empregador, por exemplo, né, ele para de olhar a deficiência e começa a ver a pessoa. Eu acho que isso é importante para poder você fazer a inclusão. Né? A próxima era... Respeito às diferenças.
Isso também alcança as diferenças, né? Porque você vê nenhuma pessoa é igual a outra. Sim. Então, você consegue ver que, independente da deficiência, a pessoa tem a capacidade de conseguir adquirir conhecimento, né? De conseguir fazer uma graduação, conseguir entrar no mercado de trabalho, de criar uma profissão. Não só uma profissão, mas família, conseguir criar o sonho que ela tiver, ser mãe, ser esposa, ser uma profissional. Isso vai de pessoa para pessoa e respeitar isso é importante. Muito bom. Doutora, eu agradeço muito a senhora ter vindo aqui. Todo programa a gente costuma fazer uma homenagem para mulheres vítimas de violência. Mulheres vítimas de feminicídio. Mulheres vítimas de violência todos os dias, a todo tempo, a cada 15 segundos uma mulher sofre um tipo de violência dentro de casa, seja física, verbal, sexual, patrimonial. Infelizmente, é um dado que existe no nosso país, que faz o Brasil ser o 5º país que mais mata mulheres no mundo, sendo 4 mulheres por dia. E hoje eu não quero falar de uma mulher que veio a falecer pelo fato de ser mulher. Eu quero falar que o estado de São Paulo, uma notícia agora, dia 30 de junho, tá, gente? O estado de São Paulo registrou crescimento em casos de feminicídio em 2026. Gente, pelo amor de Deus, a gente teve 6 meses do ano e nós tivemos mais mortes. Eu queria ler essa notícia. Entre janeiro e maio deste ano, o estado de São Paulo registrou um aumento nos casos de feminicídio, puxado principalmente pelos assassinatos de mulheres ocorridos no interior paulista. Nesse período, foram contabilizados 124 ocorrências de feminicídios no território paulista, contra 107 que foram registradas no mesmo período do ano passado. Ou seja, quase 20 mulheres a mais assassinadas no mesmo período. Grande parte dessas mortes ocorreram no interior, com 85 notificações, ou seja, de 124 mulheres assassinadas, 85 dessas mulheres foram do interior. Então, assim, isso foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública e isso é muito alarmante. Eu acho que passou da hora do governador Tarcísio tratar o feminicídio como, de fato, uma epidemia que está matando mulheres. A gente precisa de investimento, a gente precisa de política séria. Eu não quero vir aqui todo o programa falar da Maria, da Joana, da Rosinha, da Tereza, que são mulheres que estão morrendo todos os dias. A gente precisa falar da prevenção a isso, no combate a esse tipo de violência, do investimento na educação, de vaga na creche, que é importante, de empregabilidade. Mas a gente está aqui para falar de mulheres mortas. E a gente quer falar de mulheres vivas, tá? E isso é muito triste, porque se a gente for considerar apenas o mês de maio, né, você vai olhar, aparentemente teve uma queda. Por quê? No maio do ano passado teve 26, no maio deste ano teve 18, mas isso não é para comemorar, o ideal é que não tivesse nenhuma mulher, né? Então, isso é inaceitável. A gente tem que buscar, de fato, ações preventivas e fortalecer o canal aí de denúncias, de capacitação dos profissionais envolvidos nisso. E é muito triste a gente finalizar o programa sem homenagear nenhuma mulher. Sabe por quê? Porque a gente está falando de 124 mulheres no nosso estado que perderam a vida. E essas 124 mulheres têm rostos, são os nossos rostos, a nossa família, pessoas próximas, amigas de nós, Alguém está chorando hoje a perda de uma mulher, de uma mãe, de uma avó, de uma tia, de uma prima, né, de uma trabalhadora, do amor de alguém que, infelizmente, teve a sua vida ceifada pelo fato de ser mulher. Então, infelizmente, os dados não são bons para nós que somos moradores do estado de São Paulo. Então, com essa tristeza, eu finalizo esse programa. Grande beijo para vocês, até a próxima. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fades of Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me.